It takes a lot to get me angry, but when I am, I just can't let go. Olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o filme de ação Matador de Aluguel, estrelado pelo Jake Gyllenhaal e disponível na Amazon Prime Video. Mas antes, bora fazer esse canal crescer, então se você ainda não tiver se inscrito aqui em cima, segue, ativa as notificações, é super importante e rapidinho. É só uma refilmagem do filme homônimo de 1989, que era estrelado pelo Patrick Swayze, e é estranha a proposta de fazer um novo filme em 2024, porque o primeiro não foi super bem recebido, ele teve críticas majoritariamente negativas, ele cobriu os custos de produção, mas esteve longe de ser um sucesso, inclusive foi indicado a vários framboesas de ouro de pior filme do ano. Mas agora os criadores investiram para tornar essa produção muito maior, então aquilo que tinha custado 15 milhões de dólares na sua época, hoje custou 85 milhões e é lançado diretamente no streaming. Na trama, o Dalton, interpretado pelo Jake Gyllenhaal, era um lutador muito promissor, até que um incidente interrompe a sua carreira. Mais tarde na história a gente descobre o que aconteceu de fato, e ele, sem dinheiro, acaba aceitando o trabalho de segurança num bar de beira de estrada muito barra pesada. Aí, com o passar dos dias, ele descobre a existência de uma máfia nessa cidadezinha tentando destruir aquele empreendimento. É muito curioso esse título, Matador de Aluguel, em referência ao primeiro filme. Até existem matadores de aluguel no filme, mas eles não são os protagonistas, a história não é sobre eles. O Dalton é apenas um segurança, nem mesmo um leão de chácara, ele não controla a entrada das pessoas no bar, ele só fica lá de olho, quando tem uma briga ele vai apartar. É só isso. Por isso o original Roadhouse diz respeito apenas ao nome desse bar onde ele trabalha. Ainda mais curioso é perceber que essa é uma premissa bastante clássica do cinema de ação, ou talvez antiquada, dependendo do seu ponto de vista. Isso porque ela adota um herói e então oferece para esse homem um grande inimigo que ele vai precisar combater, uma mocinha que está apaixonada por ele e, adivinha, no clímax ela vai precisar ser salva. Assim, este homem, em busca de redenção, vai conseguir apenas com seus músculos salvar uma cidadezinha que sofria com uma máfia há gerações. Ele é claramente um elogio dessa virilidade ou dessa brutalidade como forma de se impor socialmente. O filme admira muito o personagem por tudo que ele consegue fazer apenas com o corpo dele, na luta. Ele também aumenta em chave cômica o nível da violência que pode acontecer naquele bar. Esse é um lugar onde as pessoas já entram quebrando o taco de sinuca, arremessando cadeiras pelos ares e destruindo o local pela metade todas as noites. O filme não só comenta a existência de uma violência, como ele se diverte muito com ela, o que são coisas bem diferentes. Nesse sentido, a gente não surpreende que esse seja um filme escrito, dirigido, editado, fotografado, produzido, com a música composta apenas por homens. Ele também se assemelha em muitos momentos a um videogame, isso porque a gente tem esse personagem principal que se depara com os primeiros homens malvados no bar, ele destrói todos facilmente, então vem alguns um pouco mais violentos, ele também acaba com eles, e depois os chefes deles, e depois os chefes dos chefes, como se ele fosse chegar ao grande chefão, claro, no clímax dessa história. Assim, a gente pode dizer que a principal atualização para o século XXI não está no ponto de vista, na narrativa, na diversidade, nada disso. Esse ainda é um filme que permite muitos personagens latinos ou negros, contanto que coadjuvantes de pouca importância, mas a adequação dele diz respeito apenas à tecnologia e à maneira de filmar. O diretor Doug Liman opta por uma câmera muito interessante porque participativa, então ao invés de a gente assistir as brigas, as lutas de frente, a direção de fotografia nos coloca ali no meio das brigas ou perseguições. Então enquanto dois homens estão lutando, a gente vai ter a câmera que esquiva para um lado, esquiva para o outro. Quando o personagem é jogado pelos ares por cima de um balcão, a câmera acompanha esse corpo, o espectador se sente como se ele fosse um lutador a mais ali no meio. O diretor de fotografia Henry Braham, inclusive, faz um plano subjetivo quando a gente enxerga a luta pelos olhos do Jake Gyllenhaal, apanhando do lutador real Conor McGregor. Quando existe uma perseguição de carros, a câmera está posicionada na carroceria que vai ser atingida pelo outro veículo, e mesmo as cenas aéreas vão evitar aquela estabilidade meio monótona do drone, então nada de uma câmera que apenas passeia e filma tudo o que ela está vendo dos ares, ela também vai nadar junto de um jet ski que balança à direita e à esquerda nas ondas. Pela quantidade de movimentos e pela tentativa de imersão na ação, muitas pessoas têm comparado o filme com o estilo do Michael Bay. Em termos de roteiro, tem sim algumas passagens que lembram bastante Esquadrão 6 e Ambulância, esse último estrelado pelo Jake Gyllenhaal, mas a montagem se separa completamente. Se fosse o filme do Michael Bay, a gente teria uns 500 cortes de montagem a mais, com uma câmera absolutamente em todos os lugares, o que não acontece aqui no Matador de Aluguel. Nesse caso, a principal surpresa vem das cores do filme, ou talvez da falta delas. Esse é um surpreendente filme cinzento,
que se passa apenas em dias nublados. O primeiro terço é muito voltado à cor sépia. Depois, quando a gente está dentro do bar, o lugar é bastante escuro, ele não vai ser muito bem iluminado pela direção de fotografia, que também não valoriza o trabalho de cenários, figurinos, ou seja, a direção de arte, e parece buscar um estilo talvez um pouco mais cru, um pouco mais brutal, mas que somente torna as imagens pouco interessantes visualmente. Quando a gente descobre esses cartazes que foram divulgados super coloridos, azul, amarelo, rosa, a gente percebe que essa é uma tentativa do marketing de superar justamente esse aspecto visualmente um pouco inerte da fotografia e das cores. Mas esse aqui é basicamente um veículo para o Jake Gyllenhaal brilhar, não só como ator principal, mas também como produtor executivo. Isso porque ele tem um único personagem minimamente desenvolvido ali dentro, os outros aparecem por pouco tempo, não tem objetivos definidos ou uma vida autônoma não relacionada à passagem do Dalton pela cidade. Mesmo a mocinha que se apaixona por ele não tem uma função muito grande ali dentro, o Dalton se torna amigo de uma garotinha que trabalha numa livraria, depois a menina é basicamente esquecida pela trama, porque todas as atenções se voltam apenas para ele. E isso chama atenção em se tratando de um ator que nunca foi particularmente sutil, ele não é um ator que trabalha muito na chave das ambiguidades, do subentendido, imagina, ele trabalha com gestos grandes e quando o diretor permite que ele exagere, aí ele adora vídeo filmes como O Abutre ou Oksha. Nesse caso aqui ele tá um pouco mais contido do que de costume, porque o personagem pede isso. Ele é um sujeito que vê a violência acontecendo ali no Roadhouse, ele demora uns bons minutos para agir, ele termina o cafezinho dele, depois vai lá, apenas separa, bate nos caras, ele nunca fica muito triste, muito apavorado, muito irritado, ele não é um personagem de emoções fortes. Mas a gente também tá muito longe dessas figuras de ação muito estoicas e brutas, justamente porque não tem emoção nenhuma, como era o caso, digamos, do Ryan Gosling em Drive. O Jake Gyllenhaal é incapaz de fazer isso, ele sempre vai partir para os grandes sorrisos, ou para uma expressão um pouco mais furiosa na hora de bater em alguém. Esse é um ator muito acostumado aos papéis de lutador, ele já fez Knockout, por exemplo, já interpretou mais de uma vez policiais ou militares, então ele sabe o que está fazendo, ele tem o gestual necessário, e mesmo o fato de ser muito mais franzino do que os outros lutadores reais em cena, se torna um motivo de piada, como também era no filme de 1989. No fim, a estratégia da Amazon Prime Video como produtora de evitar uma distribuição em sala de cinema, que teria sido mais cara, deixa claro que todos os criadores estão conscientes do porte um tanto modesto desse filme. Dificilmente Matador de Aluguel teria recebido boas críticas se passasse numa sala de cinema ou teria justificado uma longa permanência no circuito comercial. Por isso ele se contenta em ser essa diversão relativamente competente, um tanto retrógrada, de ambições cinematográficas e de discurso muito limitadas, e nos apontam para o fato que existem alguns filmes pensados para ganhar prêmio, para dar status, para dar visibilidade para seus criadores, e outros são pensados apenas para fazer a máquina girar. Essas plataformas precisam de volume de estreias o tempo inteiro, então ao invés de passar muitos meses desenvolvendo o roteiro, trazendo novos atores, vão fazer alguma coisa rápida que vai servir como um escapismo eficiente e daqui a algumas semanas ser substituído pelos próximos lançamentos. Ele é um filme pouco memorável, mas consciente disso, e nesse sentido se adequa à configuração muito mais efêmera das plataformas de streaming. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz se gostou do Matador de Aluguel, se viu o original, coloque seu comentário aqui embaixo, segue também o canal do Meio Amargo e não deixa de ler os textos que eu publico sempre no meioamargo.com. Até a próxima!